Vocês pediram e agora o Falatório vai falar. E chegamos nos anos 2000 e como representante dele temos Catarina Batista, estrelada pela magnífica Adriana Esteves na telenovela O Cravo e a Rosa. Das aflições da dor. A trama é uma livre adaptação da obra A Megera Domada de William Shakespeare e se passa na São Paulo dos anos 20. A novela é um romance e ela vai focar principalmente na história da protagonista Catarina, que é uma mulher à frente do seu tempo, feminista, de um gênio forte, que recusa-se a casar e acha um absurdo os papéis impostos à mulher, como por exemplo ser mãe, esposa, dona de casa. E também temos o Petrúquio, que é aquele macho caipira, machista, turrão, e vai tentar seduzir a nossa Catarina. Mas não é assim do nada que ele fica loucamente apaixonado por ela, né? Na verdade, a Catarina, na cidade inteira, é conhecida como a Fera, porque ela sempre espanta todos os pretendentes que o pai tenta arrumar. Eles se conhecem, eles começam a ter um tipo de relação, porque o pai da Catarina é um banqueiro muito rico e tá se candidatando a prefeito de São Paulo. E para ter uma boa imagem perante a sociedade, ele precisa que a Catarina se case. É uma parte do que ele precisa. E o Petrúquio tá com a fazenda dele até aqui de dívida e por incentivo da família, eles falam para ele tentar seduzir a Catarina. E como a mulher já espantou todos os pretendentes que o pai arrumou para ela, ele acha que é uma boa ideia fazer o Petrúquio tentar conquistar a filha. Ele pensa que o Petrúquio é o único capaz de dominar a Fera. Ou seja, gente, o Petrúquio quer dar o golpe do baú. E eu acho isso sensacional. Porque, normalmente, nas histórias que nós estamos acostumados, quem dá o golpe do baú em quem é a mulher no homem, né? Então aí a gente já tem uma inversão de papéis. E isso eu já acho muito legal. A mudança no comportamento feminino ocorrida nessa época serviu de pano de fundo para o romance da trama. O movimento feminista brasileiro na década de 20 trazia as mulheres reivindicando pelo direito ao voto, o direito à igualdade salarial, o direito de poder trabalhar e ser remunerada por isso. Tanto é que é nessa época, em 1922, que a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino é criada. Já nos primeiros capítulos a gente pode ver protestos feministas ocorrendo pela cidade. Abaixo a supremacia dos homens, pelo voto, pela igualdade do sexo, igualdade, igualdade. Homens no fogão, mulheres na profissão. Homens no fogão, mulheres na profissão. Homens no fogão, mulheres na profissão. O senhor escreveu um artigo, um não, vários, dizendo que a mulher nasceu para lavar, passar, cozinhar e cuidar do marido. E para que mais serve uma mulher? Estou falando com um homem ou com um jumento? A mulher tem direito ao trabalho e ao salário. A mulher não necessita de um marido. Ainda falando da época dentro da novela, a década de 20, as mulheres consideradas feministas sofriam muito preconceito. Elas eram chamadas de mulheres macho, todo mundo falava que elas queriam ser que nem os homens e que elas eram muito mal amadas. Dá uma olhada nessas cenas que eu separei pra gente. Mas junto com este bando de mulher macho? Eu vou processar o senhor, tá me entendendo? Eu sou donzela, ouviu bem? Exige respeito. O senhor está caluniando o movimento de emancipação da mulher. Falar, a senhora é daquelas que acha que mulher é igual a homem, né? Exatamente, a mulher é igual ao homem e merece os mesmos direitos. Calma, moça braba, calma. Aposto que a moça braba quer ganhar um queijo, Kiki. Ou será que quer ganhar um beijo? Quer ganhar um... Não se atreva, hein? Quer ganhar um beijo? E, gente, fora das telinhas não era diferente. Lembrando que a gente já tá nos anos 2000, mas olha como a Catarina era retratada nesse resumo da novela. Catarina é uma jovem temperamental, conhecida por afastar todos os seus pretendentes. Gente, lendo esse texto eu tenho a impressão de que se trata de uma mulherzinha chata, irritante, toda nervosinha e que, oh meu Deus, ela não quer casar, como se fosse o fim do mundo.
E pasmem, esse resumo da novela foi tirado do site da Globo. Ou seja, a própria Globo publicou isso lá naquela época, lá nos anos 2000. E em outros textos que eu encontrei, todos eles descreviam a Catarina, a personagem, como rebelde, geniosa e sempre associando esses tipos de adjetivos como se todas as feministas fossem assim, entendeu? Se fosse sinônimo de ser feminista. Outra coisa que eu encontrei também enquanto eu tava vendo algumas cenas da novela é que tem uma cena que as personagens Lourdes e Bárbara, que junto com a Catarina são o rosto do movimento feminista daquela época, dentro da novela, elas descobrem que o personagem que elas cuidavam, o Mudinho, tinha um caso com as duas ao mesmo tempo. E aí elas começam a brigar entre elas. E o cara sai, ileso. Elas descobrem que o cara tava traindo as duas e elas brigam entre elas e não com o cara. E elas são, as líderes do movimento feminista. Você agarrou o meu Mudinho? O Mudinho é meu, sua sirigaita! Atrevida! Demônia! Eu acho incrível como algumas ideias absurdas estão coladas em relação à mulher e ao feminismo. Por exemplo, o fato da Catarina não querer casar. Se ainda hoje existe essa ideia de que feministas não querem casamento, feministas não querem construir uma família e ter filhos, se hoje ainda é assim, eu imagino naquela época. Sendo que o fato de você, mulher, querer ou não casar, querer ou não ter filhos, querer ou não construir uma família, é algo individual. E é exatamente o feminismo que te dá essa oportunidade de escolha. Porque antes você não tinha essa oportunidade de escolha. Você não podia escolher se você queria ser mãe ou não, se você queria casar ou não. Você tinha que casar, você tinha que ser mãe, você tinha que ser dona de casa. O fato da mulher não querer casar não é porque ela é feminista. É pelo simples fato do feminismo dar essa oportunidade de escolha para ela. Ou seja, uma feminista pode sim querer casar, querer ser mãe, querer construir uma família linda, pode até querer ser dona de casa. Se ela quer isso, então ela faz o que ela quer. Outra coisa que eu acho ridícula e um absurdo é a ideia de que mulher sempre vai brigar por macho. Essas duas meninas brigando, essas duas personagens, a Bárbara e a Lourdes, como eu já disse, elas eram a cara do movimento feminista na novela. Mas foi só um homem entrar no meio e as duas se apaixonarem por ele, tudo vai por água abaixo. Acabou feminismo, acabou parceria entre as mulheres. É como se os homens, para nós mulheres, fosse preciosíssimo. Como se eu não conseguisse viver sem o amor deste homem. Não importa se ele tá com outra mulher enquanto ele tá comigo. A culpa não é dele. A culpa é dessa sirigaita que está tentando roubar o meu homem. Gente, isso é ridículo, pelo amor de Deus. E quando eu descobri esses fatores, quando eu parei para analisar tudo isso, me decepcionou tanto, porque eu lembrava da Catarina, eu pensava na Catarina, eu pensava, nossa, que mulher forte. Eu lembrava da novela e eu lembrava de que tinha todo esse engajamento feminista, todo esse movimento, e eu pensava, putz, era legal pra época. Estudando para fazer esse trabalho, eu percebi que, não sei, não parecia realmente ser um movimento feminista, sabe? Parece que eles usaram o movimento feminista como piada, como chacota. E aí eu fiquei bem triste, bem decepcionada. Talvez pra época pudesse ter sido algo renovador. Pudesse não, eu realmente foi algo. Foi algo assim, que de verdade tacou na cara o movimento feminista, sobre o que lutava, mas tem esses pedacinhos assim, né? E são exatamente esses pequenos pedacinhos que mostram como os meios de comunicação ajudam a propagar, a divulgar uma imagem totalmente deturpada do movimento feminista para as mulheres de todas as classes sociais. Porque, gente, estamos em 2019 agora. Ainda hoje existem mulheres, existem pessoas, mas também principalmente mulheres, que não acreditam no movimento feminista, que acham que o movimento feminista é
o inverso de machismo. E não é. Voltando para Catarina e para todo o seu significado de representação do empoderamento, ela representou sim. Como eu disse, para a época, nós estávamos começando os anos 2000, então ela teve uma grande representação sim. Tanto é que se não tivesse, ela não estaria aqui nesse trabalho, né? Ela lutava pelos direitos da mulher, ela realmente não abaixava a cabeça para todo o patriarcado, para o machismo, para as ordens que os homens tentavam impor a ela. Ela era realmente à frente do seu tempo e lutava pelos direitos das mulheres. Não é à toa que quando eu fiz o questionário sobre essa personagem e pedi para algumas mulheres responderem, Catarina venceu como a personagem mais marcante. Catarina venceu como a personagem mais marcante da novela O Cravo e a Rosa. Todo mundo se lembra da Catarina. E recebeu como características que a definem empoderada, arrojada e independente. E quando eu perguntei para as mulheres se a personagem Catarina tinha de alguma maneira influenciado elas em relação ao empoderamento feminino, a maioria das respostas foi sim, como vocês podem ver nesse gráfico. Foram 52,7% de respostas sim. Então, não tem como negar, gente. Catarina foi um marco na teledramaturgia brasileira para o empoderamento feminino. Ela influenciou, sim, várias telespectadoras da época. No próximo vídeo, e o último dessa série, nós vamos chegar no ano de 2012 e eu vou trazer para você a Maria da Penha, a empreguete mais empoderada que esse Brasil já viu. Então, até o próximo vídeo. Falou!